Tadinha, onde que ele está? Eu estou com mobilidade reduzida da mão. Você pode passar, né? Eu vou. Próximo, tudo bem? Obrigada. Vou com problema nas mãos, eu vim, mas... Tá, é tudo. Marina, 15 minutos, tá? Tudo bem, gente. Boa tarde. Como ele disse, eu sou Ana Marina, né? Eu sou a secretária executiva e coordenadora do CT. O coordenador é o Gabriel Lino de Paula Pires, que é o promotor de justiça do GAEMA. Próximo, por favor. Eu sou representante da sociedade civil no fórum, tá? Faço a contribuição voluntária também do grupo de conexão de água, projeto Água também do Ministério Público Federal. Tem o Ambiente do Meio, que é um site também que trata do assunto de saúde, né? E Fórum Paulista. Próximo, por favor. Um pouquinho do Fórum Paulista, ele nasceu justamente nessa audiência pública à disposição dos agrotóxicos, no dia 30 de agosto de 2016, tá? Por meio do defensor público Marcelo Novas e o promotor Gabriel Lino de Paula, que propiciaram para a gente, e o interesse público também da sociedade, do Ministério Público Federal e outros colaboradores. Próximo, por favor. A estrutura é a coordenação geral, a ampliada, a secretaria executiva, a comissão sistemática, saúde, consumidor e meio ambiente. Próximo, por favor. O fórum, né, ele tem a prevenção de precaução, de responsabilidade socioambiental, função social da propriedade, da proteção da saúde do trabalhador, da participação e controle social, da integração mútua e colaboração entre as entidades, né, da transparência de produção de informações. Próximo, por favor. Esse é o fluxograma operacional do trabalho. Próximo, por favor. Os trabalhos realizados até agora, nós temos alguns processos na parte judiciária, né, que foram resultantes de denúncias. Também temos sugestões de contribuições de política pública, nosso papel, a parte de pesquisa socioambiental, uma comunicação aberta, tudo que a gente produz, a gente procura doar à sociedade. Tá? A apresentação está disponível. A participação em eventos, audiências públicas e consultas públicas, criação de grupo de trabalho dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, né, após a criação do fórum, e temos a participação de membros de conselhos de classe também. Próximo, por favor. Essa parte aí foi uma moção que a gente fez com relação ao repúdio da PL, e aí eu destaco ali para vocês esse artigo 5, que ele diz que, a partir do momento que você detecta o perigo, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Próximo, por favor. As bandeiras são o controle e restrição de pulverização aérea, porque está em amarelo, revendo a questão. Controle por quê? A pulverização aérea é tão ruim que, na verdade, a gente deveria fazer o quê? Banir, tá? E não controlar. A criação de zonas livres de agrotóxicos e transgênicos, áreas ambientalmente estratégicas, banimento dos produtos já banidos, discussão sobre eliminação de exoneração fiscal concedida ao segmento de produção e comercialização de agrotóxicos, tanto no âmbito federal como estadual. Próximo, por favor. Aqui é a evidência, né, dos agrotóxicos e transgênicos no ambiente e meios e sociedade. Você tem evidências da pulverização aérea sobre áreas de preservação ambiental, áreas de habitação, escolas e apiários. Evidências de não respeito às normas e orientações técnicas de aplicação de produto, consequências, danos econômicos, ambientais e sociais, ausência de atualização de dados epidemiológicos e assistência dirigida à saúde da população impactada, né? Alguns exemplos do que nós estamos perdendo de biodiversidade no estado de São Paulo. Próximo, por favor. Esse trabalho é do promotor Gabriel Lino, né? Ele fez um trabalho lá no Pontal, né? E com relação à parte de aplicação, vocês veem como esse controle de qualidade da aplicação, contaminação total do solo também, né? E eles não respeitam nem as condições climáticas, eles aplicam em horários indevidos. Próximo, por favor. Aqui é do Vanderlei Pignatti, né, um médico também, né, que acompanha a gente, né, nessa luta. E aqui é um exemplo bem prático do que acontece com a deriva. O que é a deriva? Quando o avião passa, ele joga o produto. Se você tem uma complicação, por exemplo, climática, que é o que está acontecendo, não adianta você me falar assim que os meus registros, que os registros do avião estão te apontando isso, porque, de repente, se você tem alteração climática, você pode estar espalhando esse agrotóxico, esse produto, em lugares que não eram para estar, resultando em toda essa complexidade. Próximo, por favor.
Aqui, um exemplo de estratégia publicitária, né? A gente vê uma criação de um selo de qualidade agrícola, né? Com apoio de Universidade Federal, inclusive. Próximo, por favor. Relatório de atividades, a gente tem de 3 anos, né? E a gente vê como eles fazem o relatório com a qualidade da caneta, sem muita informação. Próximo, por favor. Olha isso. Próximo. Esse também, tá? Todos os produtos muito tóxicos e todos eles foram aplicados no estado de São Paulo. Próximo. A identificação do avião, eu coloquei esse exemplo aqui, né, na audiência pública de Americana, que nós participamos, que é com relação à parte da saúde do piloto, que também é comprometida. Próximo, por favor. Essa parte também, a questão da publicidade, a gente está dizendo bem claro, a gente não apoia o Grupo Abelha. Né, nós temos como parceria, né, que está junto com a gente, o SOS Abelha Sem Ferrão. Ele faz parte do nosso grupo técnico, né, do CT Ambiental. Né, e esse Grupo Abelha ele tem parceria, inclusive, com as empresas que fabricam os produtos. E também tem pesquisadores de universidades públicas que os apoiam. Próximo, por favor. Isso aqui é um exemplo do que a gente vê com relação à ONU, utilizando a ONU como publicidade. Né, instrumento de ferramenta publicitário para as empresas. Olha a primeira lá, quem é o coordenador? Né, conhecem o nome? Olha o último. Né, todos eles estão na lista negra, aí, estão sendo investigados. Próximo, por favor. Olha lá, mais um exemplo. Né, eles vibram a questão do CONAR, eles usam estudantes também para a questão da publicidade. Tá? Foi uma reportagem que eu fiz para o Ambiente do Meio. Próximo, por favor. Com relação aos produtos, né, os produtos, com as suas referências, o que eles causam, a gente tem tudo isso comprovado cientificamente. Então, assim, eu fico me perguntando por que a gente fica fazendo pesquisas em vez de a gente fazer ação, né? A ação é o quê? A ação é a lei. Próximo, por favor. A aplicação dos agrotóxicos é uma prática que consolidou mundialmente, merecendo destaque e participação do Brasil. Nesse cenário, né, em 2008, tornou-se o maior consumidor desde 2008. O Ministério da Saúde lançou recentemente um relatório que aponta para o período de 2007 a 2014. São Paulo foi o estado com o maior número de casos de intoxicação por agrotóxicos notificados. Por quê? Os outros não notificam, com certeza. Próximo, por favor. Né? A gente tem esses casos de contaminação aguda, também a palestrante anterior já explicou muito bem essa questão, né, da intoxicação, então eu vou pular. Próximo, por favor. Várias espécies de câncer não registrados, mais de 2.000 componentes, 674 produtos técnicos, né, agrotóxicos na Anvisa. Né? A Anvisa, nossa, ela produz muito, nossa. Ela faz esse favor para a gente, ela é muito rápida na hora de aprovar. Próximo, por favor. Os organofosforados também, né, que tem a questão toda a parte química, eu não vou me aprofundar aqui para vocês, porque também fica muito complexo. Né? Próximo, por favor. Produção agrícola, tudo que a gente tem aí, e tudo que polui, e tudo que é usado agrotóxico, para poder manter a nossa exportação. Né? Vamos focar bem. Não vem para a alimentação diária dos brasileiros, muito aí vai para fora do país. Correndo o risco, inclusive, de não ser mais utilizado até no mercado europeu, porque a gente não tem controle, então nossos padrões são acima, e se eles fizerem exame direitinho, vão encontrar, com certeza, muito acima dos limites. Próximo, por favor. Mais um exemplo também, né, que foi da nossa audiência pública, a maioria dos produtos, né, como eles foram usados, né, durante os anos. Próximo, por favor. Olha lá, os produtos que nós usamos, né, e o que eles causam. Olha o uso desses produtos, uso agrícola permitido no Brasil, mutagênico genotóxico. Ponto. Tá? Próximo. Mais um exemplo do que nós usamos aqui. Proibiram na comunidade, na União Europeia, a gente usa aqui. Próximo. Esse eu achei bem interessante, né? Porque assim já diz, olha lá quantos trabalhos, gente. Glifosato, a gente continua usando. E tem gente que alega para a gente, olha, não tem na cana-de-açúcar. Eu tive acesso a alguns processos, né? Enfim. Tem na cana-de-açúcar, sim. É utilizado, sim, para pulverização aérea em cana-de-açúcar. Próximo, por favor. Mesma coisa, lá fora também tem problema com agrotóxicos, nos Estados Unidos, eles estão utilizando o que não era para usar. Próximo.
Mais números, né? Eu não sou muito fã de números, não, porque eu não gravo, então eu não gosto muito de falar dos números. Eu gosto mais de falar da parte qualitativa, do que realmente ocasiona para a gente. Próximo, por favor. São Paulo, né? Olha lá, cana-de-açúcar, nossa, que maravilha. Próximo, por favor. Essa parte de recarga do aquífero Guarani, né? A gente olha para o mapa anterior, a gente vai lembrar que tem muita plantação por aí e muita poluição. Está em risco, com certeza. Nosso maior bem. Próximo, por favor. Trabalho do governo paulista, né, para poder ajudar, né, os plantadores, né, o pessoal lá do setor o pessoal do sucroalcooleiros, né, e o pessoal que produz a cana-de-açúcar. Aí a gente vê que tem regiões que não deveriam estar nem ter essas plantações, eles mesmos indicam o trabalho deles, e tem. Próximo, por favor. Aí são essas regiões, tá? Que você não tem fator tanto de solo quanto de clima, não é para plantar, e você também tem a área de preservação ambiental. Próximo, por favor. Um exemplo aí, né, um quadro aí do que acontece no meio ambiente. Próximo. Olha lá os produtos de novo, né? E a gente lá, olha, a gente usa aquele produtinho lá que foi denunciado, que estava nos ovos. Aí, de repente, passa algumas semanas, eles investem em propaganda para você consumir ovos aqui no Brasil. É interessante. Próximo, por favor. Olha lá, gases liberados no ar. Por que você usa esse produto que está, né? Eles já falam, o fabricante fala para a gente que pode contaminar o ar. Você joga no ar. Olha que coisa mais magnífica. Você joga no ar. Próximo. Os efeitos e sintomas, né, crônicos, não é necessário explicar, ela explicou muito bem, né, de todos eles. Próximos. Aí são exemplos de artigos científicos, e aí a gente vê uma... Pode passar, eu não vou ler eles, não. Olha só, a gente vê uma série de artigos científicos que comprovam que você pode ter, por exemplo, lá, um linfoma em trabalhadores. Próximo. Tá? Pode passar. Né, o anterior ele está falando justamente dos assentamentos do MST, aquele trabalho lá. Olha lá. Próximo, pancreatite aguda, próximo. Só para a gente ter uma noção do que já tem publicado, tá? Olha, para aí. Olha só, com relação a isso aí, o que é isso? É uma ficha química do produto. Ele mesmo já disse que ele pode contaminar corpos de água. E a gente vai lá e lança lá de cima. Né? Próximo. Olha, esse também ele é utilizado na cana-de-açúcar, ele é recente até, né? E ele também disse que você não pode utilizar no meio ambiente. Próximo. Mesma coisa. Né? Olha, corpo d'água. Próximo. Mesma coisa. Próximo. E aí, né, a gente coloca também trabalhos internacionais. Próximo. Mais trabalho, né? Volta. Esse recentemente encontrado, vocês vão ver mais para frente, talvez publicação, né, em algumas frutas. Próximo, não vou divulgar agora, porque ainda não é dado oficial. Glifosato em células, né, em células, né. E quando a gente fala em células, tá, a gente se preocupa nos seres humanos. Mas a gente tem que ver também a grande quantidade de mamíferos mortos, primatas, que a gente encontra por aí, e não está necessariamente ligado à febre amarela. Só que como a gente não pesquisa, não dá para comprovar, pode ser agrotóxico. Próximo. Eficácia de pH, né, da cauda, eles veem isso, e de repente o cara vai lá e fala assim, olha, não, fica melhor se você colocar um pouco mais de amônia. Boa, né, joia, a amônia nem é tóxico, né, não faz mal nenhum para o seu pulmão. Próximo. Não, isso é um trabalho científico, tá? O pessoal aqui da mesa está admirado, gente, o pessoal de apoio. Mas é isso mesmo que acontece, tá? Os herbicidas. Próximo. Olha lá. Próximo. Vamos parar aí. Olha lá. PL 74/2003. Né? Fala de pulverização aérea, mas está parada em algum lugar. Vamos acordar. Próximo. PL 1024, de 2015. A mesma coisa. Vamos acordar, gente. Olha a casa aí, hein? Ó. Vamos olhar nas gavetas para ver o que tem. Já tem PL pronta que proíbe a pulverização aérea no país. Próximo. Olha lá.
Projeto de lei do Senado 541 de 2015. Ela pede proibição da pulverização aérea. Próximo. Esse foi o projeto de São Paulo, tá? Ele foi barrado. Próximo. Trocar a mãozinha. Isso é uma lista de empresas, é o que a gente enfrenta, né? Olha lá quantas páginas. Tá? É oficial. Próxima. E aí também é aberta, está na internet. Essa lista também está na internet. São 40 páginas de produtos. Essa é de São Paulo, tá? É do nosso lá. Próximo. Então, lá Mato Grosso, eu coloquei lá a fotinho bonitinha, né, do Christian Spencer, que é um rapaz magnífico, para a gente lembrar o quanto a gente tem de aviões e o quanto a gente vai perder de natureza. Próximo. Ó, apoio, agradecimento, Universidade Federal. Próximo. Criação de projetos, proibição de pulverização no Estado. Isso porque foi feita uma palestra para São Paulo, mas eu quero que o Brasil proíba. É um sonho meu, pessoal, tá? Compra obrigatória de produtos de origem orgânica, tanto para a escola quanto para hospitais. Banimento dos banidos em todo o Estado, de preferência em todo o país. Proibição imediata do glifosato e compostos 2,4-D. Tá? Proibição de lavagens de embalagem no lugar, porque eles fazem aquela campanha para o pessoal fazer as lavagens 3 vezes, de repente não é feito de forma adequada e você compromete tanto o seu trabalhadorzinho que está lá, né, quanto também o solo, o meio ambiente. Próximo. Aprovação da PEAPO lá em São Paulo, mas a gente tem outras, né, tem o nacional também para ser aprovado, já está pronto. Não tem que pesquisar, gente, já está pronto o projeto. Por que ficar pesquisando? Aprova. Acabou. Depois faz os ajustes. Aprova e faz os ajustes. Já tem a proposta de audiência pública, impostos, ampliação de redes de laboratório, estudo de verificação de aplicação de produto, proibição imediata de fomento para as faculdades. Próximo. Vamos acelerar um pouquinho aqui, estão pedindo, né? Próximo. Próximo. Isso é para São Paulo, já tem um plano de, né, próximo, estadual, não se cumpre. Isso aqui é só para a gente ver as empresas, a maioria delas fizeram estragos, grandes estragos ambientais. Próximos, e a saúde também, lógico, né? Isso é para a gente lembrar que o morcego também poluiza, que ele também faz a parte do controle dos insetos, né? E não só as abelhas. Tá? Ação punitiva, é isso que é necessário nesse país. Ação punitiva para quem não cumpre a lei. Próximo. A conclusão final. Eu vou ler só a parte final para vocês, olha lá. Contra fatos, não argumentos. Essa é a minha conclusão final. Próximo. O nosso contato, tá? Do Fórum Paulista, o Facebook. Uma pequena consideração. Na jurisprudência já tem a proibição, tá? Eles já pedem para que você não use agrotóxicos nos canaviais por causa da queima da cana. Quando você queima a cana, tudo vai para o ar. Por isso que a gente tem uma grande quantidade de pessoas doentes, a parte respiratória. Não é só pela fuligem em si, produzida da cana, natural, né, diga-se de passagem, mas por causa dos produtos que você lança nela, que você usa durante o período de vida. Porque, assim, eu não entendo, não vou falar que eu entendo, que não sou especialista em cana, né? Mas eu sei que tem várias aplicações diferentes durante o período de vida da cana. E quando você queima, você joga tudo para o ar e a população respira. Por isso que a gente tem a quantidade. E a questão também, né? Não falei, né? Da parte da alimentação saudável, né? Do risco também que a gente corre quando a gente consome esses alimentos e do que eles causam para a nossa saúde. Já está comprovado. Por exemplo, a questão neuromuscular, né? Tem muita coisa ligada, né? Os piretroides, por exemplo. Então, né, gente, poxa, está comprovado, a gente já tem a parte científica. Então, cabe à casa, cabe a vocês tomarem as providências. É isso. Boa tarde. Obrigado, Ana Marina. Registro a presença do deputado Valdir Colato.